Ô, Ju, tem uma pessoa aqui esperando a gente para chamar, que eu acho muito importante. Um dos desdobramentos dessa série de reportagens publicada ontem pela Juliana Dalpiva aqui no UOL é justamente a possibilidade da abertura de uma CPI da Covid. A gente chama a conversar conosco aqui, a participar do UOL News, o senador Alessandro Vieira, que já está conosco aqui ao vivo, ele é pelo Cidadania. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo ao UOL News. Bom dia, Fabíola, Juliana. Prazer estar conversando com vocês. Por que o senhor decidiu pedir a abertura de uma CPI da rachadinha? Quais são aí os ingredientes, né, e todos os bastidores ali da reportagem que o senhor acompanhou ontem que o fizeram fazer isso? Os fatos são gravíssimos, né? Os fatos que o excelente trabalho jornalístico da Juliana apresentou são gravíssimos e precisam de uma apuração rápida e muito transparente. O Senado tem condições de fazer essa apuração. O que a gente tem visto ao longo desses últimos meses é um aparelhamento das estruturas de investigação, de tal forma que é muito difícil que você consiga fazer, em outra seara que não no Senado, uma investigação que seja transparente e correta. Infelizmente, os mecanismos que nós temos tradicionais não estão funcionando adequadamente. Basta ver que a todo instante é necessário recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que os processos andem, para que as investigações sejam iniciadas. E a gente não pode ficar eternamente sem saber exatamente quem é a figura precisa, correta do presidente da República. E qual é a possibilidade, senador? Porque assim, o senhor pediu, né, apresentou o requerimento, já apresentou, inclusive, precisa de quantas assinaturas? E a gente está aí acompanhando a CPI da Covid, o qual o senhor também participa, né? Qual é a possibilidade de abertura de uma CPI agora, paralela à CPI da Covid? Há possibilidade de fazer isso? Não tem nenhum tipo de restrição em ter mais de uma CPI em funcionamento. Nós temos condições de fazer isso, já fizemos em alguns momentos da história do Senado. São 27 assinaturas. Uma CPI precisa de fato determinado, tempo certo e 27 assinaturas. Temos o tempo certo, já definido no requerimento. Temos o fato determinado, são os fatos que envolvem a atuação de Jair Bolsonaro enquanto deputado federal. A CPI não poderá investigar fatos ocorridos dentro do mandato de presidente da República. E nós esperamos conseguir essas assinaturas ao longo da semana. A gente está em semana de esforço concentrado no Senado, que facilita o contato com os colegas. Pela conta, assim, por alto, o senhor acha que já tem quantas, assim, de aliados que o senhor Ontem já a gente estava apurou? encerrando a noite com 10 assinaturas, o requerimento foi apresentado já às 19 horas, então eu acredito que ele vai conseguir o número de assinaturas necessárias. Eu repito, os fatos são muito graves e a gente tem que ter muita transparência, né? A gente já está caminhando para um novo processo eleitoral e não dá mais para a gente ter processos eleitorais sem conhecer exatamente quem são as pessoas que se colocam ali à disposição do eleitor. O tipo de investigação que a CPI pode fazer, que é muito transparente, é muito vista, é extremamente oportuno para esse tipo de caso. Ju. Senador, o senhor pode contar para a gente um pouco melhor, assim, quem que já está apoiando a CPI, onde é que o senhor acha que vai ter, enfim, onde o senhor vai ter mais dificuldade, a gente mais ou menos imagina, tá, seus colegas ali da CPI da Covid, mas o senhor pode contar um pouquinho melhor quem são os senadores que já apoiaram, onde é que o senhor tem alguma conversa hoje para, enfim, conseguir outras assinaturas? Nós vamos ter hoje a primeira conversa presencial. Eu acredito que durante a própria CPI da Covid, nos intervalos ou logo após, a gente parte do apoio do Bloco Independente e da oposição e a gente vai atrás das assinaturas daqueles que se vendem para o eleitor como combatentes da corrupção. Esse nome, rachadinha, tira um pouco a gravidade do fato. A gente está falando de peculato. A gente está falando de um servidor público aproveitando a sua condição para se apropriar de recursos públicos. O cara rouba duas vezes. Ele rouba o dinheiro do servidor e rouba o nosso dinheiro. Que, no final das contas, quem paga o salário de um servidor público é o povo através dos impostos. Tenho certeza que aqueles que não são apenas personagens de internet vão assinar naturalmente a CPI. Ô, senador, a gente está acompanhando todas as investigações da CPI da Covid, agora tem essa história da rachadinha que já está sendo falada há muito tempo, mas só que com essas últimas revelações da Juliana aqui no UOL, isso deixa muito claro de como o presidente Jair Bolsonaro esteve envolvido nisso durante a sua carreira política. Diante dessa gravidade, o senhor acha realmente que é caso de impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Como é que o senhor vê a possibilidade de um impeachment do presidente Jair Bolsonaro? A primeira etapa sempre vai ser esclarecer os fatos. Não é investigação de alta complexidade, é uma investigação que envolve uma análise financeira desses servidores públicos,
e alguns depoimentos, né, alguns cruzamentos de informação e depoimentos. A partir daí, você pode ter uma configuração de fatos graves, mas que não são referentes ao mandato de presidente da República. Podem, de alguma forma, impulsionar os mais de 120 pedidos que já estão lá na gaveta do Arthur Lira. Mas, diretamente, eu não vejo um impacto dessa forma. É muito mais um impacto de esclarecimento da população e impacto político. Entendo. Em relação ainda... Pode falar, Ju. Queria perguntar, senador, se o senhor, enfim, dando certo a CPI, como é que o senhor vê para começar a investigação? O senhor acha que começa por uma análise de quebra de sigilo ou com depoimentos? Porque, assim, ela, por exemplo, a Andréia, ela já teve o sigilo dela quebrado no período em que ela era assessora do senador Flávio aqui, quando ele era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, na ALED, mas o período em que ela foi funcionária do presidente, esse período não foi analisado, né? Não era no escopo da investigação do Ministério Público do Rio. Como é que o senhor acha que é possível começar de maneira, enfim, mais objetiva essa investigação? O mais objetivo é você fazer uma análise rápida, identificar quem são os servidores públicos lotados no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, fazer um levantamento do histórico de movimentações financeiras dele, encontrar as movimentações atípicas, que normalmente são saques de valores elevados logo após o depósito do salário, e tentar aí sim fazer o cruzamento de vínculos e os depoimentos dos próprios funcionários para que eles informem qual é essa conduta. A tendência é que a gente tenha uma repetição daquilo que a gente viu com o senador Flávio Bolsonaro. Os depoimentos, alguns deles pelo menos, não são capazes de negar o óbvio, de que existia uma coleta de recursos que eram drenados lá do salário dos servidores. Repito, não é investigação de alta complexidade, mas tem um ponto de dificuldade que é o poder das pessoas envolvidas, né? Existe um medo muito claro, é o medo que é relatado aí em um dos áudios que a gente acabou de ouvir. Infelizmente, além da questão da corrupção, você tem um lado de criminalidade violenta que margeia aí essa atuação desse grupo político e precisa ser sempre um objeto de atenção de quem vai fazer a investigação. Quantos crimes o senhor vê relacionados a esse caso, senador? É muito precoce, Fabiola, para a gente fazer definição de tipo penal. Mas, no mínimo, você já tem a configuração do peculato aí, é muito, muito claro. É um crime clássico do parlamento brasileiro, especialmente do chamado baixo clero. É muito comum, né, você ter esse tipo de conduta, infelizmente, espalhado em câmaras de vereadores, assembleias legislativas e aqui mesmo no parlamento. Já são vários casos, tem um histórico grande de investigações, de operações feitas nesse sentido, e é importante, considerando a relevância dos fatos, a relevância do cargo ocupado hoje por Jair Bolsonaro, que a gente tenha uma apuração que seja objetiva, respeitosa aos limites da lei, mas que dê transparência para os fatos. Chega de tanto personagem da internet que na vida real é totalmente diferente. Senador, numa situação como essa, o presidente Jair Bolsonaro pode ser convocado para prestar esclarecimentos de algo que aconteceu antes do início do mandato dele, nessa CPI, caso ela venha a acontecer? Não, teoricamente seria possível um convite, mas eu acho absolutamente inadequado. Se for o caso, um pedido de explicações por escrito me parece suficiente para que você possa dar encadeamento. É o tipo de caso que trabalha muito com provas técnicas, então o depoimento do investigado é de baixa relevância para o que você vai ter no final. A gente tem que começar a entender que ouvir investigados é uma garantia do direito de defesa do investigado. É muito menos um interesse da investigação. A gente está vendo isso na CPI, a partir do momento em que as pessoas são colocadas na condição de investigados, eles podem exercer, por exemplo, o direito de não comparecer ou de permanecer calados. É o que se repete se for o caso de uma investigação que envolva o presidente da República. E na sua análise aí, essa CPI poderia ser instalada caso o senhor consiga avançar nessas assinaturas? O senhor falou que já tem 10 garantidas, são 27. O senhor acredita que isso poderia ser instalado daqui a quanto tempo, mais ou menos, senador? Uma vez preenchidos os requisitos, a leitura é compulsória, né? O Supremo acabou de decidir isso justamente no caso da CPI da Covid, após uma provocação minha do senador Jorge Cajuru. O senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, estava segurando o requerimento, não fazia a leitura, isso se arrastou por semanas, e nós fomos ao Supremo, o Supremo decidiu, o Pleno Supremo decidiu de que é compulsória a leitura. A CPI não é um favor que alguém faz a alguém, a CPI é um direito da minoria para investigar fatos relevantes dentro do parlamento. Com essa investigação você pode chegar a uma responsabilização criminal, mas principalmente você pode ter detalhes, pode ter dados que permitam fazer novas leis que acabem com esse tipo de situação ou dificultem esse tipo de situação. Seja aumentando pena, seja criando mecanismos de transparência mais efetivos. Acredito que configurados os requisitos, ou seja, chegando ao número de assinaturas,
não vai caber outra medida a não ser ter a leitura e instalação imediata. Podemos ir para a CPI da Covid, Ju, ou quer mais alguma pergunta da CPI da rachadinha? Não, vamos saber da CPI da Covid agora. Vamos para a CPI da Covid. Senador, CPI hoje tem um dia importante, né? Vai ouvir justamente uma funcionária do Ministério da Saúde que era responsável, Regina Célia, que era responsável aí pela fiscalização. Qual é a expectativa para o depoimento de hoje? E, diante das últimas reportagens, hoje o jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem falando sobre as negociações com a Davat, o Fantástico também trouxe, quer dizer, a imprensa tem trazido muitos dados. O que já se sabe, e a CPI tem outros, o que já se sabe em relação a esse contrato nebuloso, em relação à Covaxin e também à AstraZeneca, e a expectativa para o depoimento de hoje, senador? A CPI tem tentado detalhar todas as investigações, todos os detalhes das negociações por vacina, né? Nós identificamos morosidade, dificuldade, má vontade com relação a grandes fornecedores, como a Pfizer e a Johnson e o próprio Butantan, e uma aceleração com relação a outros fornecedores, como CanSino e Covaxin. No caso da CanSino, foi suspenso o contrato, a própria CanSino, que é uma fabricante chinesa, suspendeu a representação, que era por uma empresa da cidade de Maringá, com funcionários, diretores extremamente ligados ao líder do governo, o deputado federal Ricardo Barros. No caso da Covaxin, o contrato foi assinado e o dinheiro está empenhado, ou seja, está bloqueado no orçamento, 1,6 bilhão de reais. Uma vacina que saiu mais cara, ela migra de $10 para $15, sem nenhum tipo de questionamento ou negociação por parte do governo brasileiro. Era uma vacina que não tinha concluído sequer as etapas de pesquisa quando foi comprada. É totalmente diferente dos outros casos. E, finalmente, a gente tem essa situação da Davat, que é aparentemente uma tentativa de golpe, um estelionato, onde o estelionatário acabou esbarrando num esquema de corrupção. É um caso inusitado do corrupto pedindo propina para o estelionatário. E tudo isso num circo de pessoas sem nenhum tipo de formalidade ou vinculação. São colegas de farda, colegas de clube de tiro, pessoas ligadas a ONGs de uma certa conotação religiosa, toda essa mistura envolvendo uma negociação bilionária. Parece não fazer nenhum sentido, mas é a vida real que nós temos hoje em Brasília, infelizmente. O fato de não ter ido adiante esse contrato tira a culpa dos envolvidos ou não, hein, senador? Não tira a constatação de que é um desastre gerencial, né? Você tem a cúpula do Ministério da Saúde negociando com um cidadão que claramente não tem condições de fornecer o produto, né? Isso é muito evidente, e não tira a configuração do crime propriamente dito de corrupção, porque basta o pedido, a solicitação da propina. Você não precisa ter a configuração final disso. E o próprio fato de não terem as vacinas não é impeditivo para que você tivesse a própria concretização do contrato e o repasse de recursos. Basta ver o que aconteceu no caso da Global. Global, uma empresa que fornece medicamentos, foi contratada pelo Ministério da Saúde na época de Ricardo Barros, da mesma forma, contra os pareceres técnicos, contra todos os sentidos. Era uma intermediária que oferecia preços diferentes do fornecedor original, que era um grande laboratório farmacêutico, e foi feito o pagamento antecipado. Esse dinheiro nunca voltou para os cofres públicos e os remédios nunca chegaram. Então, isso mostra bem uma espécie de modus operandi que tem em torno do Ministério da Saúde, um orçamento gigantesco, uma interferência política brutal, especialmente de partidos vinculados àquilo que é chamado de centrão, e esquemas de drenagem de dinheiro. Não vai ser o primeiro escândalo, não vai ser o último, infelizmente. É preciso botar muita transparência e criar novas normas de compliance, enfim, para que a gente possa garantir que esse recurso minimamente seja respeitado, porque ele faz falta lá na ponta para quem está precisando do SUS. O duro é isso, né, senador? A gente pensar tanta gente que morreu à espera da vacina. Juliana, quer perguntar alguma coisa a respeito de CPI? Quero saber como é que está a expectativa, senador, e como é que está a sua preparação para o depoimento do servidor do Ministério da Saúde amanhã, do Roberto Dias. A gente vem fazendo uma análise intensiva dos dados de empresas e conexões entre pessoas para que a gente possa ter isso ativo. É importante a gente saber quem são os responsáveis pela indicação e pela permanência do Roberto no cargo. Ele já confirmou a reunião e as negociações com essa turma da Davat. Ele nega, claro, o pedido de propina.
A gente tem que fazer uma análise mais aprofundada da sua movimentação financeira, a gente tem que entender se ele é compatível com o servidor no nível de carreira que ele tem. É uma figura importante nesse tipo de processo, mas o depoimento em si, como eu disse no começo da conversa, muitas vezes não traz grandes informações. É preciso ter os dados das quebras para aí sim poder confrontar e trazer a verdade dos fatos. E para o depoimento de hoje da servidora da saúde, né? Ela tem alguma responsabilidade? O que será apurado hoje com ela, senador? Na condição de fiscal de contrato, ela autorizou o pagamento dos 20 milhões de dólares antecipados, mesmo com a ressalva de que o conteúdo daquela invoice, né, daquela espécie de nota fiscal, não era correspondente ao que estava no contrato. A empresa indicada para receber o recurso não era a empresa que estava no contrato. Você tinha a previsão de pagamento antecipado, que também não estava adequadamente colocado no contrato. Então, ela fez tomou uma decisão de impacto relevante, uma vez que esse pagamento poderia ter sido efetivamente executado e o Brasil nunca ter recebido vacinas daquele fornecedor. É preciso que ela esclareça o porquê, com quem ela conversou, quais foram as interferências políticas. Eu espero um depoimento que não seja de longa duração e que possa retratar, enfim, a realidade do que essa servidora ouviu para poder tomar essa decisão incompatível com a média para esse tipo de caso. Antes até do depoimento, vocês devem votar alguns requerimentos, né? Tem sempre aquela reunião de segunda-feira. Queria saber o que rolou ontem nessa reunião. Vocês devem votar? Devem votar mais requerimentos de quebra de sigilo? Aquelas quebras de sigilo aprovadas, elas já estão chegando nas mãos dos senadores? O que tem de novidade? Conta aí pra gente os bastidores um pouquinho, senador. A gente deixou a reunião presencial para hoje, né, desse grupo majoritário da CPI. Ontem acabou não acontecendo. A gente já tem alguns dados de quebras que estão chegando, a gente está reforçando a equipe de análise, são servidores da Polícia Federal, Receita, Tribunal de Contas da União e agora mais recentemente solicitado pessoal do MPF, né, do Ministério Público Federal. Mas ainda assim, é muito dado e pouca gente trabalhando nisso. A gente precisaria de mais pessoas para poder dar a velocidade que a CPI exige. E vamos ter, sim, votação de novas quebras de sigilo. Eu preciso entender melhor as interações entre esses personagens, porque, no final das contas, o que a gente está apurando aqui, ações e omissões do governo federal, significa por que o Brasil não fez o que o resto do mundo fez. Quando você vai para os cálculos apresentados pelo professor Pedro Alau, a gente vê que se a gente tivesse adotado a conduta dos outros países, a média mundial, nós teríamos mais de 300 mil vidas salvas. E a gente não fez isso. Por que a gente não fez? Foi só ignorância, incompetência, estupidez ou também tem interesse financeiro? Também tem corrupção nisso? Infelizmente, essas duas vertentes parecem se confirmar. A gente já confirmou a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento totalmente anticientífico, totalmente esquizofrênico, para usar uma palavra mais forte. E, do outro lado, agora a gente começa a avançar na atuação de empresas e de personagens que são já ligados a escândalos de corrupção e de não prestação de serviço. Vamos aprofundar isso. A gente espera até agora a leitura do pedido de ampliação do prazo, ou seja, da prorrogação da CPI, para que a gente possa analisar essas quebras, ter novas quebras e depoimentos, e ao final ter um retrato desse quebra-cabeça trágico do que aconteceu no Brasil. Os trabalhos começam agora às 9 horas, né, senador? Isso, então, a gente começa agora, provavelmente com uma breve sessão administrativa e depois depoimentos. Tá certo. Senador, agradeço demais a sua entrevista, a sua disponibilidade de nos atender aqui um pouco antes de assumir os seus trabalhos lá na CPI. Um bom dia e um bom trabalho. Bom dia para vocês, parabéns de novo pela qualidade do trabalho que vocês estão prestando. A imprensa livre tem uma função fundamental na manutenção da democracia, mais ainda no momento que a gente vive. Um abraço aí, boa semana para todos. Obrigada.